Vitória da Conquista viveu o auge e a decadência dos cinemas de rua. Hoje ficaram apenas as boas lembranças. Conquista chegou a ter 5 cinemas: Trianon, Glória, Ritz, Madrigal e Viera. E todos lotavam. O Ritz tinha um programa de calouros que acontecia na cidade. O apresentador era J. Menezes. Aos domingos nós tínhamos um programa que era todo domingo o Carrossel da Alegria, revelar os talentos da cidade. Vinha às vezes também artistas de fora, como vinha Valdir Soriano, vinha Oswaldo Fael e outros artistas da época, né? É casa cheia. Principalmente os programas especiais, como Dia das Mães, Dia dos Pais, programa de Natal, que se fazia uma coleta de brindes no comércio local e fazia sorteios. O que atraía muito público era exatamente a quantidade de sorteios e os brindes que o comércio ofertava. E curioso, lá passava muito filme francês. Eu lembro que o primeiro filme francês que eu vi, mulheres, né, com os seios à mostra, foi Ilha do Desejo. Os cinemas também eram espaços de espetáculo. E nesses cinemas, né, a Semana da Pátria era um momento em que as escolas iam fazer as apresentações dos alunos. Aproveitava sempre esta ocasião para que as moças apresentassem pequenos esquetes, cantassem, declamassem, né? Era uma oportunidade, né, de que as pessoas revelavam os seus talentos, que na maior parte da vida delas, daquelas moças, ficavam escondidos e abafados, né? São lembranças boas. Eldorado, ele ficava. Hoje é uma loja de peças de carro na Integração. E lá tinha uma fama que o cinema tinha muita pulga. Inclusive, colocaram o nome do cinema Pulgatório, que seria pulgueiro, né? Porque você assistia o filme vibrava de duas maneiras. Uma com a projeção e outra com as pulgas pegando nas pernas. É impressionante, rapaz. Era pulga mesmo. As cadeiras de madeira, só dura, feito uma pedra. Mas era criança, você sabe, tudo era bom pra gente, tudo era maravilhoso. Eu lembro do filme de Tarzan, 10 Mandamentos, Ben-Hur, filmes épicos, né? Era Rin-Tin-Tin. E o filme que inaugurou o Trianon foi 007, O Espião que Me Amava, com Roger Moore. E aí também foi novidade lá para o bairro Brasil, muita gente, já filme colorido. E aí o pessoal achou bonito aquilo ali, então aplaudiram e ficou aquilo na lembrança também da gente, né? O Trianon, que era do outro lado da Rio Bahia, então, era imenso, né? O Trianon, assim, ele assim, impressionava pelo tamanho, né? Mas o acabamento, ele não tinha aquele acabamento mais chique, né? E o cinema era tão importante que ainda tinha telejornal. Era cinejornal, era documentário, arte, filmes. Era comentários sobre acontecimentos importantes no mundo. Esses jornais eram apresentados antes do filme, às vezes um jornal, às vezes 2, de duração de 10 minutos cada um. E depois dos jornais entravam os trailers de lançamento de filmes. Tinha a parte para falar dos jogos, né, do futebol, né? E como a gente tinha pouco acesso, então o futebol era do Rio de Janeiro, e aí a gente virava todo mundo torcedor de time do Rio de Janeiro.
E aí você terminava apaixonado, a jogada vista no cinema é diferente, é muito lindo, né? Então você se sentia dentro mesmo daquele campo e assistindo aquele jogo, né? Era aquela coisa assim bem interessante, como que aquilo influenciava as pessoas naquela época. A sua tela ficava situada de uma forma que todo o espaço para o público, né, ficava de frente para a tela. Então, quem entrasse era visto por todas as pessoas. Era, portanto, o momento de você vestir-se da melhor forma possível, se maquiar do jeito que fosse, né, considerado que aumentava a sua beleza nesta época, porque quando você entrava, você era visto por todos que estavam ali sentados. Enchia tanto que as cadeiras lotavam e ficava o pessoal no corredor. E eu ia sempre com meu irmão, e a gente sempre ia assim, por exemplo, ia numa sessão das 13h30, aí saía só 11h30 da noite. Quando entrava um casal, ele falava, vai lá, oferece essas cadeiras para a gente vender. Aí ele pegava, puxava a cadeira, eu ia lá, quando via um casalzinho entrando, eu chegava lá e falava, vem cá, ó, quer sentar? Quer? A gente tem umas cadeiras ali, ele vende. E o pessoal do cinema, que ficava o pessoal circulando dentro do cinema, foi desconfiando tanto que chegou até barrar a gente nas entradas, né? E aí a gente tinha hora que se escondia debaixo das cadeiras, de trás das cortinas, nos banheiros, enfim. Nessa época eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, 16 anos, né? O Cine Riviera, né, depois de um filme de Kung Fu, e aí os meninos saíam tudo lutando, chutando, pulando, e a gente ficava naquela, né? Se a gente ia para um filme de Trinity, né, quando saía todo mundo era cowboy. A gente teve assim, uma infância onde a gente vivenciava de uma forma diferente a sétima arte, ou seja, o cinema tinha influência muito grande sobre nossas vidas. Inclusive no Cine Riviera, eu assisti uns 4 filmes ou mais de Glauber Rocha, inclusive Deus e o Diabo na Terra do Sol, foi um dos melhores filmes exibidos dele, né, que todo mundo gostou. De Deus para diabo. O Cine Glória era um cinema assim, diferente para a gente em fins da década de 50 e no começo da década de 60. Era o local dos namoros escondidos, porque a tela ficava no fundo lá do Cine Glória e as pessoas entravam por trás. Quer dizer, elas não eram vistas. E as mocinhas, eu mesma e as minhas amigas, guardávamos uma cadeira para os nossos namorados virem sentar. Eu acho que quase todas as moças que nasceram na década de 40 experimentaram aqui em Vitória da Conquista esta emoção. Quase todo mundo acabava namorando escondido. Mas o Cine Glória era maravilhoso por isso, pelas lembranças amorosas, daqueles romances tão singelos, tão, né, assim, cheios de emoção, principalmente por serem sempre proibidos. Sim. Na década de 60, nós mudou para o Cine Glória. Aí Nivaldo tinha uma casa no fundo do Glória, ele ofereceu para meu esposo morar, porque saía tarde do cinema, ele fechava o cinema. Ele disse, ô Lindauer, é melhor você mudar aqui para o cinema. Aí eu fui com 2 crianças, 2 meninas. Lá renderam, eu sei que se tornou em 8 crianças. Nós saímos de lá com 18 anos que ele morava lá. Foi ótimo, foi muito bom. Criei meus filhos tudo lá. Aí recebia muitos artistas, muitos cantores. No Sinal Perla, Aguinaldo Timóteo, Gerry Adriane. Muitos e muitos. Por sinal, Aguinaldo Timóteo foi uma surpresa para a gente. Ele dançando, deslizando no palco e a calça dele rasgou. Aí eu tive que dar uma toalha para ele enrolar com essa toalha e eu costurar essa calça para ele.
Só assim ele pôde terminar o filme, o show dele, né? Foi muitas alegrias, a criançada ficava à vontade, assistia filme a hora que quisesse, a hora que queria assistir filme. E foi bom demais, foi ótimo. Minhas filhas todas trabalharam no cinema, umas eram bilheteiras, outras eram baleira. Todas elas passaram pelo cinema, os meninos são 3, todos trabalharam. O Cine Glória deu muita alegria pra gente, muito, muito mesmo. O Cine Madrigal ele era o mais luxuoso e hoje eu penso que eles escolhiam os filmes, né, para passar de acordo com o cinema. De vez em quando eu acompanhava meu pai em filmes no Madrigal, que eram filmes assim, eu diria filme mais para adulto, filme mais para pensar. Filmes românticos, aquela coisa toda, né? Todas as apresentações de filme ou palestra, eles estavam sempre no Cine Madrigal. Onde a sociedade de conquista ia, quando ia ao Madrigal, ele geralmente ia com roupas mais elegantes, parecia ser um desfile de moda. Quando exibimos Titanic aqui, ficamos em cartaz com o filme, 3 meses, um público referente a 63 mil pessoas assistiram o filme Titanic no Madrigal. E antes de Titanic teve Dança com Lobo, que também deu muita gente, outras fitas famosas, Na Vista do Rebelde, todas essas eram de boa frequência e o público aceitava o Madrigal como uma casa de respeito e consideração à plateia que estava presente ao Madrigal. Eu fui várias vezes no Cine Madrigal quando eu era menor, mas a experiência mais assim, marcante que eu tenho foi assistir Lua de Cristal. No lançamento, que eu assisti Lua de Cristal com minha irmã, meu pai me levou. Era mágico, né? Naquela época, uma tela gigante, colorido, porque na minha casa a TV ainda era preto e branco. A minha esposa, eu conheci no Cine Madrigal. Morena, dos olhos verdeados. Eu, na portaria, né? Passou por mim, olhou assim, perguntou qual o filme que estava exibindo e tal. Aí depois, tal filme, não me lembro mais o filme. E ela falou, olha, eu tenho uma prima que trabalha aí, eu poderia conversar com ela? Eu, pois não. Liberei a entrada dela e falei, se você quiser assistir o filme aí também, fica à vontade. E aí começamos a namorar e estamos casados há 33 anos. Conhecemos no cinema. Eu ando na rua, o povo só me conhece pelo cinema. Inclusive, todo mundo achava que eu que era dono do cinema. Quando o Nivaldo morreu, mesmo eu fui em enterro dele, estava lá e a gente tomou choque, pensou que tinha sido eu que tinha morrido. Mas eu falei, não, eu era gerente, o dono era ele. É o dia todinho, você anda na rua, Ferreira do Cinema Madrigal, Ferreiras, é direto na rua. Constantemente as pessoas só me conhecem assim. O Cine Madrigal também, nós tivemos aquela emoção de ver já na década de 90, Central do Brasil, que foi apresentado e as pessoas que participaram como coadjuvantes naquele filme estavam todas lá vibrando de se verem em pontas, né? Outras com uma participação maior, e todo mundo batia palma. A hora que aparecia um conquistense, não importava se tinha alguma coisa de emocionante naquele filme, mas a presença daquela pessoa que aparecia no ônibus ou entre a multidão era motivo de palmas e palmas. Eu achei isso fascinante, né? Fascinante como viajar nas lembranças, histórias pessoais que se entrelaçam com as das salas de cinema. Nostalgia de quem viu, ouviu e falou do